Em 1946, a Alemanha mal começava a se reerguer dos escombros da guerra. Mas bem debaixo da terra, uma outra catástrofe já estava se formando. Uma tragédia que nasceu da pressão, do desespero e, claro, da negligência. A gente vai entender agora como o pior desastre de mineração da história da Alemanha aconteceu lá na mina de Grimberg. E o desastre se mostrou de uma forma aterrorizante. No dia 20 de fevereiro, logo depois do meio-dia, uma coluna de fogo de 300 metros de altura simplesmente explodiu para fora do poço da mina. Era um sinal medonho do inferno que tinha se tornado subsolo, e dava para ver a quilômetros de distância. E o custo humano foi imediato, 405 vidas perdidas assim, num único instante. O turno da manhã inteiro foi praticamente aniquilado, jogando uma comunidade inteira num luto profundo e repentino. Essa é a pergunta que fica, né? Como é que uma mina de carvão vira uma bomba-relógio prestes a explodir? Bom, não foi um erro só. Foi uma cadeia de eventos, de decisões, de pressões. E para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver o cenário da época. A história da tragédia de Grimberg começa, na verdade, na Alemanha do pós-guerra. Pensa num país em ruínas, com fome, desesperado para se reconstruir. E nesse cenário, o carvão era visto como a única salvação possível. Esse slogan, Kohle ist Brot, ou seja, carvão é pão, era a mais pura realidade de 1946. Não era só um combustível, era moeda para a sobrevivência do país e também para as reparações de guerra. Cada tonelada de carvão que saía da terra significava comida na mesa e uma chance de reconstruir tudo. Dá para imaginar a pressão em cima dos mineiros? Era uma coisa absurda, constante. Naquela época, o Vale do Rui estava sob controle dos britânicos, por meio de um órgão chamado NGCC. E a missão deles era bem clara: extrair o máximo de carvão possível. O grande problema aqui era o conflito de interesses, né? A mesma entidade que cobrava recordes de produção era quem deveria fiscalizar a segurança. E para piorar tudo, as minas já vinham de anos de exploração predatória da era nazista. O resultado, a segurança, claro, ficou em último plano. Certo? Então, com essa pressão toda por produção como pano de fundo, vamos dar uma olhada em como a mina, em si, foi se tornando uma armadilha mortal. O primeiro ingrediente dessa bomba era invisível e não tinha cheiro: o gás metano, que os mineiros chamavam de grisu. Em minas muito fundas como a de Grimberg, que chegava a 930 metros de profundidade, esse gás se acumula muito rápido. E quando a concentração dele no ar fica entre 5% e 15%, a menor faísca já causa uma catástrofe. Essa analogia, que veio dos próprios relatórios da época, é assustadoramente perfeita. Os mineiros desciam para trabalhar todos os dias dentro de um bastão de dinamite. Eles sabiam do perigo, mas eram forçados pela necessidade de sustentar a família. Então, não foi um fator só. Foi a combinação de 3 elementos fatais. Primeiro, o gás metano superconcentrado por causa da ventilação que era péssima. Segundo, o pó de carvão. Diziam que as camadas de pó chegavam na altura do tornozelo. Isso é um combustível secundário extremamente poderoso. E terceiro, a negligência total com os protocolos de segurança, tudo para acelerar a produção. Era literalmente a receita perfeita para o desastre. E a explosão foi só o começo do horror. O que veio depois foi uma luta desesperada e heróica contra o tempo, com as equipes de resgate tentando encarar um verdadeiro inferno debaixo da terra. Exatamente às 12h05 da tarde, a tragédia aconteceu. Uma faísca, que nunca se soube de onde veio, incendiou o gás. A primeira explosão levantou todo aquele pó de carvão, criando uma nuvem de combustível que causou uma reação em cadeia. Quilômetros e quilômetros de túneis viraram um forno. O resgate foi uma corrida agonizante. No primeiro dia, 64 homens conseguiram escapar. No dia seguinte, uma ponta de esperança. Os socorristas acharam 11 sobreviventes. Mas o caminho até ele estava bloqueado pelo fogo. Para piorar, explosões secundárias forçaram as equipes a recuar. Quando finalmente conseguiram chegar até eles, no terceiro dia, já era tarde demais para 3 deles. Eles morreram esperando pelo resgate. A história de Friedrich Hegeling, um rapaz de 23 anos, mostra bem a dimensão desse horror. Ele sobreviveu à explosão e ficou vagando por 30 horas na escuridão total, passando pelos corpos dos colegas. De um grupo de quase 100 homens, só ele sobreviveu. 6 dias depois do acidente, os incêndios lá embaixo continuavam incontroláveis.
Então, as autoridades tomaram uma decisão drástica: selar e inundar a mina. Essa medida apagou o fogo, sim, mas também transformou Greensburg numa tumba aquática para centenas de homens cujos corpos nunca, jamais foram recuperados. Uma tragédia desse tamanho, claro, deixa cicatrizes profundas. Mas dessa escuridão toda também saíram lições muito importantes, que mudariam as regras da mineração para sempre. Vamos ver quais foram as consequências e o que se aprendeu com tudo isso. O impacto na comunidade de Bergkamen foi devastador. Quase 300 mulheres ficaram viúvas, mais de 400 crianças perderam o pai. O bairro onde os trabalhadores moravam passou a ser conhecido como a Colônia das Viúvas, uma comunidade inteira definida pela dor e pela perda. A catástrofe forçou uma mudança radical na segurança. Ver tanta gente morrer por asfixia levou à exigência dos autorresgatadores, que são filtros pessoais que poderiam ter salvado muitas vidas. E para evitar que o fogo se espalhasse daquele jeito, as barreiras de pó de pedra também viraram obrigatórias. Foram lições duras, escritas com a fuligem de Grimberg. No fim, a história de Grimberg nos deixa com uma pergunta muito importante. A tragédia foi em grande parte resultado da necessidade desesperada de reconstruir um país. Mas ela nos força a pensar: qual é o verdadeiro custo do progresso? E quais lições do passado a gente corre o risco de esquecer hoje, na nossa própria busca por avançar a qualquer custo?